Bom dia, você que está começando o seu dia com a gente aqui na Band, no programa Meditações Ponto de Partida. É isso mesmo, todas as manhãs a gente tem a oportunidade de estudar a Palavra de Deus, de refletir sobre alguns temas, não é, da Palavra de Deus, e isso fortalece a nossa vida, nos ajuda em nossas decisões do dia. E eu te convido antes de sair de casa sempre a pegar sua Bíblia aí, se for possível, não é? E dar uma olhadinha com a gente aqui, ou seu celular, que tem a Bíblia aí, para que a gente possa realmente entender melhor. Esse programa vai de segunda a sexta-feira ao ar, nesse horário, e aos domingos às 8 horas da manhã. Nós estamos nessa temporada refletindo sobre uma carta, não é, geral, uma carta, uma epístola geral que nós encontramos no Novo Testamento chamada 1 João. E João, o discípulo amado, já estava com uma certa idade, escreveu essa carta, não há dúvida, não é? Apesar de ele não se identificar nas 3 cartas, mas é muito claro que foi o próprio João que escreveu, ele traz alguns conselhos. E o conselho de hoje está em 1 João capítulo 4, versos 9 e 10, que diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em havermos Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu vou ler o verso 11 também. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Esse é um desafio que eu quero lançar para você nessa manhã. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que veio a essa terra, Cristo Jesus, que é Deus, juntamente com o Pai e o Filho, e ele então morreu, se tornou homem, para que eu e você pudéssemos ter uma oportunidade de ter uma nova vida, uma esperança. E essa esperança ela está linkada com a segunda volta de Jesus e os sinais indicam isso. Mateus 24 fala e outros textos de que Jesus vai voltar. Essa esperança, ela existe, ela é real. Mas há um desafio aqui, um desafio que Deus nos lança e diz assim: se Deus nos amou de tal maneira, verso 11, nós também devemos amar uns aos outros. Como amar pessoas que talvez nos fazem mal? Você já parou para pensar em amar aquele vizinho que fala mal de você, ou aquele colega de trabalho, ou aquele colega da faculdade? Como expressar amor? A nossa tendência não é amar aqueles que nos odeiam, a nossa tendência é amar aqueles que nos amam. Mas o texto ele está aqui ampliando o leque, não para amar somente os que nos amam, mas amar a todos, porque Cristo amou também a nós, mesmo muitas vezes nós sendo rebeldes em relação à sua vontade. Bem, no Novo Testamento existem 4 palavrinhas para amor e eu gostaria de mencioná-las. A palavra storge, que é uma palavra que é mencionada no grego, que é escrito no Novo Testamento, então quando eu falar no Novo Testamento eu estou falando da língua grega, então nós encontramos essa palavra que significa o amor familiar. Então, quando a Bíblia usa a palavra storge, os profetas do Novo Testamento usam, estão falando do amor de um pai, de uma mãe, não é? O amor familiar, de um avô, de um tio. Existe uma outra palavrinha no Novo Testamento que é a palavra eros, que significa amor, paixão, carnal, que tem a ver com a sexualidade. Existe uma outra palavrinha também que é a palavra filéu, que tem a ver com amor fraternal, não é? Um amor de irmão, um amor de amigo. Mas aqui o texto não está falando nenhuma dessas 3 palavrinhas. Está falando da palavra ágape ou agapau no infinitivo. Então está dizendo assim: amados, se Deus nos agapau, nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Interessante. Que amor é esse? O amor agapau ele tem a ver com doar-se, dar o amor mesmo que as pessoas não dêem nada em troca a você. Foi um amor que Deus deu para cada um de nós. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna e muitos não aceitam o amor de Deus. Agora, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso amar a pessoa que fala mal de mim ou que não gosta de mim? Em primeiro lugar, a Bíblia não está dizendo que você tem que ter intimidade, ser amicíssimo dessa pessoa, até porque nós muitas vezes temos realmente, não é, as nossas preferências em relação às amizades também. Né? Nós temos coisas em comum com algumas pessoas, com outras a gente não tem coisas em comum. E está tudo certo, não tem nenhum problema nisso. Mas aqui está dizendo o seguinte: nós precisamos respeitar até mesmo as pessoas que não gostam da gente. Nós precisamos demonstrar compaixão com essas pessoas, mesmo que elas façam coisas que nos machucam.
Isso significa maturidade. Alguém pode estar dizendo aí, mas pastor, isso é uma loucura. Bem, a Bíblia fala que as coisas loucas do mundo são as que Deus tem chamado, e Deus está chamando a você e a mim para que a gente possa entender de que é necessário viver uma vida de total dedicação àquilo que Deus deixou como sendo ideal para cada ser humano. João ele apresenta aqui então esse desafio, e eu volto a ler: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos amar uns aos outros. Se todos parassem para pensar sobre esse princípio bíblico, eu tenho a certeza de que nós teríamos um mundo melhor. Nós sabemos que as pessoas que erram, elas precisam ser julgadas no momento certo. E a Bíblia fala que Deus vai julgá-las. Existe um quadro em Daniel capítulo 7 de um juízo, onde Deus Pai é o juiz e Jesus é o nosso advogado. Mas a gente precisa parar para pensar de que nós não devemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Quantas pessoas aí tirando a vida umas das outras, fazendo coisas absurdas porque querem fazer justiça pelas próprias mãos. Qual é o resultado? Talvez essa pessoa que tentou fazer justiça foi para a cadeia, está hoje sofrendo com uma depressão, está sofrendo, quem sabe, com tantos outros problemas. Deus está dizendo assim: confia em mim, faça aquilo que eu fiz, ame até mesmo aqueles que te maltratam. Se você quer saber um pouco mais de temas como esse, nós te oferecemos uma revista gratuita através desse WhatsApp, desse QR Code. Basta você acessar aqui, basta você mandar uma mensagem para a gente e você terá então essa revista gratuita com outros temas bem interessantes da Bíblia e você vai poder então conhecer um pouco mais da vontade de Deus. E eu gostaria de desafiar você a nunca esquecer que seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo programa.